Ontem eu assisti Dança com Lobos, Kevin Costner, 1990. Você encontra nos aplicativos esse filme. Dança com Lobos. Começa, começa uma batalha, são dois exércitos lutando e os americanos, o exército americano é o Kevin Costner desse lado, né? E ele foi ferido. Então ele tá numa maca, eles os médicos arrancam a bota dele, quando arranca a bota dele, descobre que a perna dele tá muito feia. Aí um deles fala, não tem o que fazer, tá muito feio. O próprio médico fala, não tá gangrenado ainda, mas vai ter que amputar para não gangrenar. Aí o outro, então vamos fazer isso. Aí o médico fala, eu tô muito cansado, não vai dar para fazer hoje. Ele aguenta mais umas horas aí. E deixam ele lá sozinho. Aí ele levanta assim, olha a perna, ele com uma varinha ele puxa a bota dele, que chutaram a bota dele, jogaram no chão e chutaram para um monte de bota junto. Então ele olhando as pessoas sem perna, a maioria sem perna. Aí ele olhando um soldado lá andando de muleta sem a perna e ele pega a bota dele, vai colocando e gemendo e aí ele puxa de uma vez. Ele quebra um caniço assim na perna, põe na boca, puxa de uma vez, dá aquele tranco. Aí mostra ele voltando para a batalha, pega um cavalo e sai na frente. E a guerra, ou a batalha, ela tava monótona, porque tava os americanos com medo do outro lado e o outro lado com medo dos americanos, então tava poucos tiros e tava os generais estavam olhando e falando o que nós vamos fazer, né? Aí ele pega um cavalo, o cavalo tá tatuado o S, que é do pertence à União, o cavalo, e ele vai de um lado para o outro com o cavalo. E naquele tempo de 1800 e pouco, as armas não tinham a precisão que tem hoje. Saía meio fora a trajetória assim. E ele correndo com o cavalo de um lado para o outro, não foi ferido. E aí, enquanto eles estão se distraindo para acertar ele, o exército americano avançou e pegou eles numa emboscada. E aí ele cai do cavalo, se machuca. Vem o general, olha para ele e fala: Você está condecorado a partir de hoje, o cavalo é seu e você vai servir aonde você escolher. Aí ele escolheu ir para uma fronteira e mandaram ele para a fronteira, mas não a que ele queria, mandaram o fim do mundo. Mandaram ele para o fim do mundo, ele vai para o fim do mundo. Chega lá e ele descobre que não tem um soldado lá. Sumiu todo mundo, desapareceu todo mundo. Aí o matuto que foi com ele dispensa e ele fica sozinho lá. Dá uma tensão no filme, porque ele fica sozinho e de vez em quando dá pra ver que tem índio por perto. E ele fica sozinho e dorme sozinho ali. E e aí vai desenrolando o filme, ele tem um diário. Então ele começa a contar o que está acontecendo com ele. Primeiro dia, segundo dia, ele vai na primeira pessoa contando, até que um dia ele vai fazer uma visita na tribo indígena. Ele criou coragem porque já duas incursões fizeram ali no terreno dele. Ele pega e vai lá. Aí ele pega uma mulher indígena que está ferida, leva até eles recebem meio desconfiado assim. Eles pegam a mulher de qualquer jeito, sai arrastando e fala muita coisa que ele não entende, nem eu, ninguém está assistindo. Não tem tradução também. E
vai desenrolando, fica uma amizade boa entre ele e os índios, porque ele ensinou os índios a caçarem búfalo, porque ele falou para os índios, tem búfalo por aqui. E uma noite ele viu os búfalos passando aquela manada. Ele não entendia dentro da casa, ele não entendia porque tudo balançava, as garrafas balançando, o barraco lá balançando, a cama balançando. E aí ele vai a pé e ele chega até a beira da estrada, ele vê milhares e milhares e milhares e milhares de búfalo. Aí ele vai até os índios e dali ele sai com os índios e vão caçar búfalo. Descobriram que já estavam caçando búfalo, porque o exército americano tirou, tentando destruir os índios, eles matavam os búfalos, porque o búfalo era um meio de sustento dos índios. Imagina, não tem geladeira, mas existem milhões de búfalos. Se você matar um búfalo quando precisar, não vai acabar nunca. As vestes dos índios, né? Tem uma época que tem neve. A pele do búfalo é ideal. Então, dizimando os búfalos faz com que os índios vá embora. E o que interessava muito a eles, a terra dos índios. Assim como eu já vi país que tentam destruir os índios para ficar com a terra deles. Isso é uma realidade agora, no século 21. É uma realidade tentar destruir índio até os dias de hoje, tirando deles a forma de sustento, colocando doenças, colocando mercúrio na água. E vocês sabem bem que existe país e políticos interessados na terra dos índios. E aí o filme desenrola, o diário se perdeu, que poderia colocar para o exército americano, que apareceu lá depois na base, mas teve ele como desertor, traidor, porque ele estava vestido de índio já, então colocaram ele como desertor e queriam levar ele para pena de morte. Aí levando ele para pena de morte numa carroça, os índios resgataram ele. Então isso que faz o filme lindo, e o nome Dança com Lobos, ele aprendeu a dança dos índios e um lobo seguia ele e já estava quase comendo na mão dele, mas o lobo sempre seguindo ele, e ele dançava e o lobo olhando. Então o apelido dele ficou Dança com Lobos, é o novo nome dele, novo nome, Dança com Lobos. Todas as vezes que eu ouvisse falar Dança com Lobos, não era um termo, era uma pessoa, ele.